Veja no ICL Notícias, segunda edição. Esperança do trabalhador. Câmara começa a analisar fim da escala 6x1 e Mota defende transição de 1 ano na proposta. Para que após a promulgação da emenda constitucional, nós possamos tratar de cada setor de maneira específica. Vai levar bolo de Trump? Flávio Bolsonaro viaja a Washington na expectativa de ser recebido na Casa Branca. O fanatismo sempre em alta. Escândalo de Flávio abre vantagem para Lula, mas bolsonarismo segue forte nas pesquisas. Mentir faz crescer o nariz. Luciano Huck critica a Bolsa Família em evento com empresários e depois diz que fala foi tirada de contexto. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo em todos os nossos canais. Mais uma semana que começa neste dia 25 de maio de 2026. Ao meu lado já tenho meu parceiro Chico Sá, meu par de vaso hoje. Opa, né, Gabi, hoje o Cosmo nos colocou na mesma tom de cor aqui, né? E eu não acredito muito nisso, não, mas acredito no que fala o Valdemar. Só para dar o meu destaque hoje, vai comentar ao longo dessa sessão. O Valdemar vai lá na Globo News e diz que o Flávio Bolsonaro foi lá no Vorcaro, visitar o Vorcaro já em prisão domiciliar, para pegar o resto do dinheiro. Esse presidente do PT é muito sincerão, né? O nome dele é Valdemar, como dizia um funk das antigas. Muito bom, Chico. Eu acho que a gente sempre que traz alguma fala, algum destaque do Valdemar Costa Neto, sempre tem ali é fã ou hater. A gente nunca entende muito bem qual é o objetivo do Valdemar Costa Neto. Ele estava querendo nessa dar um tom de normalidade, assim. Pô, o cara foi pegar lá, era pro filme mesmo, o cara foi pegar lá o resto dos 140 milhões do banqueiro mais criminoso do Brasil, só isso. É isso mesmo. Eu vou aproveitar aqui, Chico, e dar boa tarde também, além de todo mundo que nos acompanha, pelos nossos canais do YouTube, também para a Rádio Esperança FM 104.9, que fica no interior do Rio Grande do Norte. Então, vou dar boa tarde para todo mundo que nos acompanha por lá, que nos encontra aqui, a Esperança, junto com a nossa comunidade, que é uma ferramenta de transformação social também, ali no jornalismo que eles fazem. Então, para quem quiser nos acompanhar, para quem quiser aparecer aqui, retransmitir os nossos canais, os nossos programas do ICL, pode ir em retransmissão@icl.com.br. Já quase que passei, todo mundo pensou, será que a Gabi não vai destacar essa semana? Mas todo dia eu estou trazendo um destaque aqui de algum programa em algum lugar do nosso Brasilzão. Não, lá no Sertãozão Potiguar, né? É isso mesmo. Que maravilha, que bom que estamos aumentando a nossa rede com programação de conteúdo firmeza total, né? Excelente, até porque a Esperança movimenta projeto cultural também, programa de diversidade, né, ações comunitárias, então, importantíssimo aqui a ação da Esperança FM. Um abraço para todo mundo e muito obrigada por essa parceria. E seguimos aqui, gente. A qualquer momento começa a sessão da Comissão Especial da Câmara, que vai analisar a proposta sobre o fim da escala 6x1. Quem já está a postos por lá é a nossa Heloísa Vilela, que, aliás, já pode nos atualizar da situação, né, Elô? Boa tarde para você. Está movimentado aí, hein? Boa tarde, Gabi. Super movimentado. Até queria dar uma palhinha para vocês, mostrar um pouquinho como é que isso está movimentado. Hoje tem até segurança na porta, porque é muita gente querendo acompanhar o trabalho dessa comissão. No momento, vocês veem que a sala está absolutamente lotada. O Igor vai mostrar para vocês. Já tem todo mundo esperando começar a leitura do relatório. Relatório esse que foi motivo de muita discussão até ser acordado, ficou pronto, hoje vai ser apresentado aqui. Se alguém pedir vistas, ele só pode ser votado daqui a 2 dias, e é o que muita gente acha que vai acontecer. Agora, eu queria te dizer, Gabi, que eu estou vendo aqui uma pessoa que
arrebentou nas redes, que fez um dos melhores discursos em defesa do fim da jornada 6x1, que é o Raimundo Moraes. Raimundo, posso falar com você um minutinho? O Raimundo é diretor do sindicato da limpeza urbana, ele é gari, e ele veio participar dos debates aqui da comissão e fez um discurso absolutamente demolidor quando começou a defender o fim da jornada 6x1, né? A adoção da 5x2. E eu queria saber se você hoje, você falou que se tiver um dia a mais, o que você vai fazer com esse dia é problema seu, se vai fazer bico, se vai descansar, cada um faz o que quiser, o que importa é que a jornada seja reduzida. Eu queria saber se você considera o dia de hoje uma vitória ou se ainda tem muita briga pela frente até isso tudo passar pelo Senado. Eu acho que a gente vai dar mais um passo importante, só que a gente não vai retroceder. Chegou a hora de acabar com a escravidão moderna. A única diferença que a escala 6x1 tem de escravidão é a pronúncia. Na realidade, a gente é escravizado. Eu trabalho na limpeza urbana há 24 anos, fui 12 anos coletor, correndo atrás de caminhão, e a gente trabalha 6x1 com escala no domingo. Então tem vezes que a gente trabalha 2 semanas corrido até ter uma folga. Então não dá mais, nós somos a base da dignidade humana, no caso da limpeza urbana. Sem o nosso trabalho nada funciona, e se for necessário a gente mobilizar o Brasil, a classe trabalhadora, para fazer uma revolução e até uma greve nacional, eu acho que é a hora. Porque os parlamentares dizem que o fim da jornada 6x1 não é bom para o Brasil. Então os deputados são inimigos do Brasil, eles só trabalham 3x4. E nunca ninguém apresentou um projeto de lei aonde possa reduzir, ou melhor, ampliar essa jornada para eles. Então a classe trabalhadora mantém o país, diz que a riqueza do país é de toda a população. Por que a gente não pode ter um pedaço maior do bolo? A gente não está pedindo privilégio. E outra coisa, eu faço o desafio aos parlamentares que eles venham trabalhar na 6x1, já que eles são contra, e que tenham os mesmos privilégios que nós. Passa 4 horas dentro de ônibus lotado, quando adoecer vai ser atendido pelo SUS, porque essa é a realidade. Ou fale a verdade. Afinal de contas, eles estão lá, mas eles não são representantes do povo, eles não têm compromisso com a sociedade. Se 72% da população brasileira é favorável e esses parlamentares não, então esse é o ano de demiti-los, porque todo funcionário que não faz a vontade do patrão é demitido. O parlamentar ele é funcionário do povo. Se ele não atende o pedido, o clamor do povo, ele tem que ser demitido, tirado da casa do povo, porque não são representantes, são inimigo do povo. E é necessário que a gente coloque aqui quem tem compromisso com a classe trabalhadora para dar continuidade à nossa democracia e à mudança. O Brasil precisa evoluir agora, pelo fim da 6x1 já, sem redução de renda. Muito bom, isso aí. Muito obrigada. Vocês conheceram o Raimundo, ele está correndo lá porque a leitura do relatório vai começar, ele veio para acompanhar, então não vou te tomar mais tempo, mas queria te agradecer a presença aqui no programa, tá bom? Muito obrigado, nós estamos juntos e como eu falei antes, essa é uma pauta de todo o povo brasileiro. Você que é trabalhador tem que se engajar nessa luta. Nós precisamos mudar a história do nosso país. E essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade é sua, essa responsabilidade é nossa. Pelo fim da 6x1, já. Tá aí o recado, mais claro do que isso, impossível, né, Gabi? Com certeza, Elô. Agradecer também a presença aqui do Raimundo Moraes, trazendo a fala de quem está ali no dia a dia da limpeza urbana, né? Fala forte, fala de quem vive isso no dia a dia há séculos. Ele, a família dele, os antecedentes. Ele vai no ponto que é mesmo a escravidão. Então, é perfeita a fala, é a fala de quem vive isso no dia a dia. Não é a fala de parlamentar que trabalha um dia, já pega o voo, vai lá para a sua base, vai lá para o paraíso fiscal, abrir sua offshore. Não, é a fala sincera do povo brasileiro. Perfeito, é a fala sincera do povo brasileiro, é isso que a gente quer ouvir, né? A experiência das pessoas. Aliás, outro dia eu ouvi uma empresária também falando em favor do fim da escala 6x1, né? Tem tantos empresários hoje para defender a manutenção da escala como está, para que os funcionários não consigam descansar, né? Enfim, a manutenção dos próprios privilégios. Então,
importante também você ouvir empresários que estão ali preocupados com a saúde dos seus funcionários, com a saúde mental, enfim. E isso sim é modernização, né, Chico? Claro. Modernização é você pensar no bem-estar dos seus funcionários. Não, aqui vai ficar como aquele museu internacional das piores coisas e o país onde o país que é o último a derrubar coisas que matam a classe trabalhadora. Nós não fizemos sequer uma reforma agrária ainda. Fomos dos últimos do mundo a derrubar a escravização em 1888. Agora, de novo, o Brasil vai ser o último dos países a derrubar essa jornada de trabalho? Não dá, né? Não dá. E a gente agora vai ter que ficar de olho e ver o que vai acontecer no Senado. Isso. Porque a proposta que vai sair daqui, com certeza vai ser aprovada aqui na Câmara. Existe um grupo muito pequeno de bolsonaristas radicais que está contra essa proposta, queria aumentar o número de horas trabalhadas para 52 horas, não é isso? Então esses aí vão ser isolados. A perspectiva aqui é de uma aprovação tranquila desse texto aqui na Câmara dos Deputados, se não amanhã, na quinta-feira, porque alguém pode pedir vistas, e aí a votação fica para quarta e vai para o plenário na quinta. O problema agora é o Davi Alcolumbre acelerar essa tramitação da proposta lá no Senado. E a gente sabe que a relação dele com o presidente Lula está muito ruim, tem muita gente trabalhando para melhorar, como o próprio ministro das Relações Internacionais, o Guimarães, o ministro Múcio, da Defesa, o Randolfo Rodrigues, que é líder do governo no Congresso e que é do mesmo estado dele, então tenta conversar com o Alcolumbre. Então existe e o próprio Hugo Mota, presidente da Câmara. Hugo Mota tem trabalhado também para tentar reaproximar. Isso quase, me relatou uma fonte do Planalto hoje, quase aconteceu na semana passada. Estava muito perto. Aí o que aconteceu? O presidente Lula convidou o presidente Alcolumbre para ir ao Palácio naquela reunião que vocês se lembram de comemoração de 100 dias do esforço contra o feminicídio, que junta todos os poderes. Alcolumbre não foi. Aí o presidente Lula telefonou para o Guimarães e falou: poxa, o cara não dá um sinal, não faz um gesto, vou deixar ele na geladeira mais uns dias. E aí esses dias estão rolando, vamos ver quantos dias serão. O fato é que o presidente está se fortalecendo, porque na medida que a candidatura do Flávio derrete e o presidente Lula sobe nas pesquisas, a posição dele de negociar com o Alcolumbre só melhora. Então ele está ganhando tempo. Excelente, Elô, essa explicação de bastidores que você traz. Eu queria só aqui citar a empresária que eu comentei, foi até a própria Elô que entrevistou, e essa entrevista foi relatada no N1, ela é dona do Coffee Lab, a Isabela Raposeiras. Então, para citar aqui a empresária que integra a campanha O Brasil Quer Mais Tempo, super importante a fala dela, já rodou em alguns vídeos, viralizou nas redes sociais. Só aqui para juntar essa apuração que a Elô traz aqui, o Hugo Mota, presidente da Câmara, mais cedo se reuniu com o presidente Lula, né, para alinhar os pontos dessa PEC. A gente tem uma fala dele aqui, mas só para reforçar, essa proposta prevê a redução da jornada de 44 para 40 horas semanais, sem corte de salário, isso é importante, e tem um período de transição de 1 ano. Aí, segundo Hugo Mota, o que o texto estabelece, né, Elô? Uma implementação escalonada. Então, redução inicial de 2 horas, depois de 60 dias da promulgação da PEC, e mais 2 horas ao final de 12 meses. Então, juntando, né, tudo, o Hugo Mota também tratou de medidas para diminuir os impactos sobre o mercado de trabalho, e essa ideia é também para mudar as regras para os microempreendedores individuais, usando um projeto de lei do governo para tratar da escala de cada setor de maneira específica. A gente vai assistir o trecho da fala do Hugo Mota e já volta a conversar. Agora, Gabi, é importante destacar uma coisa, é importante destacar que a escala 6x1 cai imediatamente assim que a lei for, 60 dias depois que a lei for promulgada. A redução lenta ou parcelada é do número de horas trabalhadas, né? Mas 2 dias de folga fica estabelecido. Perfeito, Elô. Vamos assistir a fala do Hugo Mota também e a gente volta aqui para a nossa mesa. Vamos lá. Tratei com o presidente da República e nós vamos nos próximos dias
está tratando da questão dos microempreendedores individuais. Hoje, esses empreendedores só podem empregar uma pessoa por carteira assinada. A ideia nossa é poder avançar, permitindo que esses empreendedores possam contratar mais pessoas, já que estamos reduzindo a jornada de trabalho. Isso irá trazer um avanço significativo, principalmente para buscarmos a formalidade do trabalho. E queremos também, no âmbito dessa discussão, onde pensamos em aumentar essa quantidade de pessoas que poderão ser contratadas por esses microempreendedores individuais, tratar também do reajuste do valor para as micro e pequenas empresas, para os MEIs, para os microempreendedores individuais. Também estará no texto constitucional que o projeto de lei e provavelmente aquele do governo que já está aqui na Câmara dos Deputados, nós usaremos esse projeto de lei para que após a promulgação da emenda constitucional nós possamos tratar de cada setor de maneira específica, para que não tenhamos nenhum setor prejudicado com essa mudança. Só antes de passar para vocês, gente, quero convidar todo mundo a participar, a comentar lá na nossa sala do N2, do Papo Legal, que é a nossa rede social aqui do ICL. Tem uma enquete lá lançada que a gente vai discutir depois esse assunto aqui no programa, tá? Mas para quem assistiu desde o começo já sabe do que se trata. Em qual destes programas o pobre precisa se humilhar para ganhar alguma coisa? É o Bolsa Família ou o Domingão com o Hulk? Eu vou deixar aí o pessoal votar, Elô. Depois a gente vai trazer esse assunto aqui também. O perigo lá é... Gabi, eu queria destacar nessa... Segue aí, eu ia falar bobagem. Vai-se embora, Elô. Não, eu só queria destacar nessa fala do Hugo Mota o que a gente tem que prestar atenção. Isso. Porque vai ter essa PEC que vem com os termos que a gente discutiu aqui, que são importantes e que são uma vitória. E se ela for aprovada do jeito que está, é sem dúvida uma vitória. Mas aí tem a lei complementar que vai regulamentar o que ele chama de alguns setores, de algumas exceções. Aí é que a gente tem que prestar atenção, porque se é verdade que um bar... que o marido e a mulher trabalham, contratam uma pessoa, vão mudar a escala, vão precisar contratar mais uma, eles não podem mais ficar na MEI, porque a MEI, a pessoa só pode contratar um funcionário, eles vão ter que contratar mais um. Se isso é verdade, também é verdade que vai ter muitas outras áreas que vão tentar se enquadrar como um tipo de exceção para fugir da nova realidade. Então isso vai ser preciso prestar bastante atenção. Muito bom, Elô. Chico, eu quero passar para você, também tratando aqui de um assunto que a Elô chamou a atenção, né, que é o desse mal-estar que ainda está pairando e que o Hugo Mota está tentando, de certa maneira, parar as arestas entre o governo Lula, o presidente Lula, né, e o presidente do Senado. Mas antes, só para avisar o pessoal que tem uma sala dentro do Papo Legal sobre essa história do Luciano Huck, né, essa declaração que é... triste, para dizer o mínimo, né? Você pode até fazer seu comentário, agora que eu tenho certeza que era sobre isso. Não, é muito triste. Não, eu ia falar do perigo do Domingão, que é um programa de entretenimento ali, de auditório do domingo, mas que tem um perigo, porque a família pode entrar para assistir e voltar viciada em bet, porque o Luciano Huck, ele fala assim, de uma forma apaixonada da MGM Bet, que é a Bet da Rede Globo, a Bet sócia da Globo. E é a Bet que mais parece com cassino, porque ela mimetiza, ela reproduz o esquema de cassino de Las Vegas. Isso é dito pelo próprio apresentador. Então, é um perigo para a família. Ele vende também o Familhão, que é um plano de... muito importante não é? Aqui. Vai lá, Elô. Não, diga lá, o Familhão... Não, continue, o Familhão... E tem o Familhão também, que é um plano que é uma loteria travestida de plano de capitalização. Então, esses são os perigos. O Luciano Huck fala na palavra dependência, ele acha que o risco que as famílias correm o risco de dependência do Bolsa Família. Dependência, no meu ponto de vista, é dependência de jogatina. De uma bet que reproduz o ambiente do cassino. Isso na palma da mão, aqui. É o cassino aqui. Então, isso, ao meu ver, reproduz e leva o perigo para a família deixar o pão que ia para a mesa, deixar para o cassino. Esse é um perigo de dependência.
Exatamente. Amanhã vai ter uma discussão muito importante aqui numa comissão da Câmara sobre saúde mental e bets. Como as bets estão atrapalhando, prejudicando a saúde mental das pessoas. Então, já tem gente se mexendo aqui para tentar cair em cima das bets, para não deixar... A gente devia ter proibido, na verdade, né? Devia ser proibido, terminantemente proibido. Mas foi regulamentado porque estava uma bagunça, estava cada um fazendo o que quisesse, e apesar de ter sido regulamentado, ainda tem muita bet que está funcionando fora da lei. Então, assim, eu acho que tem que acabar de vez. Excelente. Elô e Fecho Chico com também, você, Elô. o comentário de vocês é tão importante. Aliás, o governo Lula encara o vício em bets, né? As ações do governo já estão feitas também pensando nisso, no endividamento das famílias e também muito em saúde mental. Então, tem programa específico para isso, para amparar as pessoas que estão tendo a sua saúde mental mais vulnerável, né? Medidas de restrição de publicidade, mecanismo de bloqueio de CPF, enfim, e ações do SUS para tratar tudo isso. Então, Chico, sua observação assim, é fundamental. E, Elô, eu quero trazer... Ainda falando sobre o fim da escala 6x1, que você estava trazendo a observação sobre o Alcolumbre, essa possível reaproximação com o governo Lula, o que me preocupa é aquela medida, né, dos parlamentares do PL, que querem aquela mudança, né, que diz respeito ao regime alternativo à CLT, então autoriza a possibilidade do salário ser calculado por hora trabalhada. Aliás, algo que a gente tem que lembrar aqui, o Flávio Bolsonaro tem encampado, tem falado publicamente sobre isso. Defende isso, né, Lu? É algo que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, que tem uma das piores leis trabalhistas do mundo, porque praticamente não tem lei trabalhista. Se você pegar as regras trabalhistas nos Estados Unidos, dá um caderninho deste tamaninho de 2 folhas, não tem lei. Então, essa é uma medida que aparentemente o Alcolumbre teria negociado com a turma da extrema-direita, que tentaria incluir nessa PEC essa medida. Vamos ver o que vai acontecer no Senado e como vai ser a negociação lá. Tem muita gente de olho e interessada em impedir que isso aconteça. Vamos ver, se modificar lá, vai voltar para cá e vai dar briga aqui porque não vão aceitar. Então, acho que a gente tem aí um bom começo, um bom caminho pela frente, mas ainda tem briga, viu? Tem muita água para rolar nisso. E já que a gente falou do Flávio Bolsonaro, vale a pena aproveitar a Elô também para trazer aqui uma manchete, né, que, assim, transcendeu as fronteiras com o Brasil, esse escândalo do Flávio Bolsonaro. A gente já sabe isso, está repercutindo na imprensa internacional, mas tem um texto publicado hoje no jornal britânico Financial Times, gente, classificando o Dark Horse, esse filme sobre o Jair Bolsonaro, e o envolvimento do Flávio com o Daniel Vorcaro como uma comédia de erros. Então, a gente tem aqui uma publicação nas redes sociais do Financial Times dizendo o seguinte: o filme que está para estrear sobre o ex-presidente do Brasil, lançado para coincidir com a candidatura presidencial do filho do populista de extrema-direita, está se transformando em uma comédia de erros. Não estou falando de um jornal comunista aqui não, hein, gente? É o Financial Times. É a Bíblia do povo do dinheiro. Exatamente. Mas, segundo o jornal, para passar a palavra para vocês, esses áudios que foram divulgados pelo Intercept Brasil e o pedido de patrocínio, a cobrança do dinheiro, estão ameaçando a candidatura do Flávio e também, segundo o jornal, esse caso ampliou dúvidas sobre a viabilidade eleitoral do senador Flávio Bolsonaro e também relatou a queda do Flávio nas pesquisas de intenção de voto na semana passada. Só para fechar aqui, os controladores, essa é uma outra notícia, mas tem a ver com essa, por isso que eu estou trazendo. Os controladores do fundo Ravengate, que recebeu em 2025 verba do Daniel Vorcaro para financiar o filme sobre o Jair, abriram uma empresa em Delaware em fevereiro desse ano, que é o estado americano. Por que eu estou falando isso? Que é conhecido, esse estado, como um paraíso fiscal que permite omitir, então, a divulgação dos sócios, de informações financeiras, né? E o Ravengate é administrado pelo advogado do Eduardo Bolsonaro, o Paulo Calixto, e o corretor de imóveis Altieri Santana.
A abertura da empresa no estado contrasta com os negócios que o Calixto e Santana mantém nos Estados Unidos, prioritariamente baseados no Texas e na Flórida. Então, por quê, né? Já que o Raven Gate ele foi usado para o recebimento dos 61 milhões do Vorcaro, que seriam usados no Dark Horse. E, aliás, tem a suspeita da Polícia Federal, que está investigando se esse valor repassado foi para bancar o Eduardo Bolsonaro, né, Lô? Sim. Nos Estados Unidos. Exatamente, eu acho que o nome do fundo já indica o que ia acontecer, né? Porque Heaven Gates é porta do paraíso. Então, entrou no paraíso e foi lá para o paraíso fiscal, né? Eu acho que, assim, não podia ser mais propício esse nome. Agora, é o que eu já falei aqui antes, né? A gente vai ver começar a aparecer muita coisa. Claro que na hora que chega no paraíso fiscal fica tudo mais complicado, mas o caminho do dinheiro dentro dos Estados Unidos a gente vai ver, porque tem investigação acontecendo lá. Não vai ficar, né, escondido, como eles estavam pensando. Eles começaram a ver as operações deles aparecerem, virem à tona. Eu acho que vai vir mais. Então, a parte do paraíso fiscal é que é o grande problema, porque ele existe para isso, para esconder, para não ter que divulgar. A empresa não tem que dizer quem são os sócios, né? Tem uma série de não regulamentação que garante o segredo, a impunidade. Agora, fora isso, o que mais foi feito com dinheiro, compra de imóvel, né, investimentos outros, isso vai aparecer. Essa própria visita do Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos, que aparentemente seria para o encontro com o Trump, eu acho que ela tem que ser vista pela imprensa assim, com uma lupa gigante, porque ele precisa, a família inteira precisa fazer acertos de datas, precisa providenciar documentos que não existem em relação ao financiamento desse filme. Até agora não se viu o contrato, não se viu nem a origem, nem para onde foi o dinheiro. A origem, claro, é o Banco Master, mas teria sido do negócio com a Previdência dos funcionários do Rio de Janeiro, teria sido com os negócios da Previdência do Amapá, de onde veio esse dinheiro que o Flávio Bolsonaro recebe e qual foi o trâmite legal. Essa ida do Flávio para os Estados Unidos, eu acho que ela tem também esse ramal. Uma coisa é a possível aventura de encontrar o Donald Trump, ali numa folguinha do Trump, fazer uma foto para ver se melhora a imagem dele no Brasil. Se é que o Trump serve para melhorar a imagem de alguém. E outra é esse lado do mistério do contrato do filme, desse dinheiro indo para paraíso fiscal, o que é que foi feito com o dinheiro que chegou nesse fundo do paraíso aí? Foi para comprar a casa no Texas, do próprio advogado? Foi para sustentar a conspiração que o Eduardo Bolsonaro faz contra o país? A operação para lutar desesperadamente por tarifas contra o Brasil? Isso tudo é para saber daqui por diante. Elô, quero muito agradecer sua participação. Sei que você vai ficar de olho aí, porque a sessão tá bombando atrás de você, então você vai acompanhar. Tá. E qualquer informação, a Elô relata aqui pra gente também. Bom trabalho, minha querida. Obrigada. Tchau, pessoal. Boa noite, querida. Obrigado. Rodrigo Viana está chegando aqui para participar com a gente do N2. Boa tarde, meu querido. Pode se aproxegar aqui na nossa mesa redonda. Eu fiz uma pergunta para você na semana passada, mas não sei se todo mundo acompanhou, né? Se você já está preparando o seu colchão do seu patrimônio depois dos 50? Já faz tempo um pouco. Já faz tempo. É o ideal, né? Eu, aliás, deveria estar pensando nisso, né, Chico? Eu nem posso pensar nisso, porque não dá, mas Começa agora. Eu recomendo, para quem tem uma laminha ali de dinheiro e tal, tirar do colchão e pensar em coisa mais garantidora. Na verdade, você tem que começar a pensar antes dos 50, não depois dos 50. Exatamente. Por isso que eu estou pensando nisso. É começar ali entre 30 e 40. Isso, né? Exatamente. Ainda não consegui, mas tá ali no meu norte, né? O plano da aposentadoria. Você vai conseguir, você vai conseguir. Tomara, Chico. Vai.
Você pelo menos acredita em mim. Não, eu pelo menos já entreguei a Deus. Estou fazendo. Chico deve ter vivido num período ali como se não houvesse amanhã, é isso, Chico? Quer viver boas coisas. É isso aí, né? Isso aí. Muito bom, mas a gente vai ter no dia 31 de maio, a gente está brincando, claro, mas no dia 31, 8 horas da noite, tem uma aula aberta com o Edu Moreira que se chama Como Construir Seu Patrimônio Depois dos 50. Então, é uma aula especial do Investidor Mestre, que é um programa de formação, né? Uma aula de formação aqui do ICL de Finanças e Investimentos, que foi criada pelo Edu, e é justamente pensando num patrimônio que atenda às suas necessidades, né? E pensando para essa faixa etária, mas lógico que eu, e quem é mais novo, assim como eu, também pode olhar e Não, se eu, no meu caso, se eu tivesse dos 50 começado a pensar melhor, tivesse me deparado com a aula do Edu aí no meio do caminho, olha lá, talvez minha situação fosse melhor. Então, eu recomendo como um mau exemplo, por favor. Dá para começar a investir com segurança agora, não é só para quem tá ali na faixa dos 50. Quem tem mais e quem tem menos também pode assistir, claro, pensando no futuro, pensando no presente, em alguns casos. Então, você pode ir lá em isln2.com.br ou então apontar seu celular aqui para a tela, começar o seu planejamento, você vai receber um e-mail e ser avisado que o evento está começando. Vale a pena, viu, gente? Eu acho que, assim, começar a pensar em organizar seu patrimônio é primordial e é para a vida inteira que a gente tem que fazer isso. Vamos seguir? Agora há pouco a gente conversava com a Elô Vilela sobre Flávio Bolsonaro. A gente vai continuar nesse assunto com Jamil Chad, né? Já que o Flávio Bolsonaro está em Washington em busca de uma agenda com o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Só que o Flávio não tem nenhuma reunião oficialmente marcada. Tem a expectativa de que o Trump talvez receba o Flávio amanhã, mas o encontro pode não acontecer porque os Estados Unidos estão bem focados, bem concentrados naquela negociação de paz com o Irã. Cadê o Jamil para conversar com a gente aqui na tela? E se acontecer, a reunião deve ter como um dos temas a inclusão do Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. Não é isso, Jamil? Boa tarde para você. Boa tarde, Gabi, Rodrigo, Chico, bom ver vocês todos aqui. Olha, é isso mesmo que você falou, né? Donald Trump sequer foi ao casamento do seu filho no fim de semana, para você ter ideia, na Flórida, porque, claro, estava no meio da negociação justamente sobre o Irã. É claro que essa reunião ainda pode acontecer. Obviamente, poderemos ver amanhã pela tarde, na terça-feira, uma foto de Donald Trump ao lado de Flávio Bolsonaro, assim, eu até posso já imaginar a foto, mas enfim, tirando esses detalhes, obviamente, uma tentativa desesperada de sair do lamaçal, obviamente, cinematográfica, né, Chico? É um lamaçal cinematográfico. Sem dúvida nenhuma, não estava no planejamento da campanha de Flávio Bolsonaro, neste momento, recorrer a Donald Trump. Não. Inclusive, ele mesmo disse, na verdade, o pessoal próximo dele disse que não, eles não estavam esperando o endosso de Donald Trump em relação à candidatura, pelo menos não neste momento, por vários motivos. O principal deles, Donald Trump é um péssimo cabo eleitoral, aonde ele toca, parece que a coisa não vai exatamente na mesma direção. Teve uma exceção, o presidente da Polônia, que lá no começo do mandato de Donald Trump, ainda como candidato, foi até a Casa Branca, um trumpista absolutamente convicto, ele acabou sendo eleito. Mas em todas as demais visitas ou insinuações ou campanhas ou apoios, etc., sempre que Donald Trump se meteu numa campanha eleitoral, foi o opositor que ganhou e não o seu candidato. Mas vamos esperar, vamos ver. Do lado do governo, Gabi, tem uma percepção que é a seguinte: eles não, na verdade, ninguém pode dizer nada sobre quem Donald Trump recebe ou não recebe. Isso não cabe ao governo brasileiro, isso cabe a nenhum outro governo do mundo determinar quem um governo pode ou não pode receber. Sim. Tudo vai depender de como isso vai ser instrumentalizado, não apenas por Flávio Bolsonaro, que a gente já pode imaginar, mas pela própria Casa Branca. Ou seja, haverá algum tipo de declaração questionando a integridade da eleição? Haverá algum tipo de
comentário no meio questionando o TSE ou as urnas eletrônicas. Se isso acontecer, nós já sabemos, o Planalto já nos informou, que vai reagir quase imediatamente, ou seja, não vai deixar nenhum tipo de espaço para uma crítica ao sistema eleitoral ou à democracia brasileira sem que haja uma resposta praticamente imediata por parte do governo brasileiro. Isso de um lado. Do outro lado, é claro, se houver uma intromissão direta e eu diria plena na própria campanha eleitoral brasileira, aí também isso será obviamente denunciado pelo governo brasileiro. A visão do governo é de que temas de Estado, temas de governo, são tratados com o governo e não com um candidato à presidência. Mas, obviamente, neste mundo com poucas coisas que estão, vamos dizer assim, em ordem, né, Chico? A gente conseguir fazer uma previsão do que vai acontecer nos próximos dias é quase impossível. O Chico e Jamil, Gabi, o Flávio Bolsonaro acabou de trocar o marqueteiro, né? Inclusive eu vi que eles dividiram aqui, um vai ficar mais com estratégia, o outro mais com o marketing propriamente dito. Eu imagino que eles estejam, né, calibrando muito esse encontro com o Donald Trump, porque isso que o Jamil falou é muito importante. O Flávio Bolsonaro precisa desesperadamente virar a página e ter um fato novo. Um fato novo, uma foto com o Donald Trump, sem grandes especulações, sem grandes declarações. Isso pode ajudar o Flávio Bolsonaro a sair das cordas. Agora, ao contrário do que a turma do Bolsonaro do bolsonarismo radical acha, se o Trump falar demais, se o Trump fizer propostas, falar, não, porque isso, o Brasil, isso atrapalha o Flávio Bolsonaro. Ele até sai das cordas momentaneamente, na questão aí do Master, mas o melhor momento do Lula foi no ano passado, quando o Trump fez o tarifaço e o Lula reagiu bem defendendo a economia brasileira. Então, tirar uma foto, por isso que a calibragem é importante nessas coisas numa campanha. Não vou ser eu que vou ensinar ninguém a fazer isso, mas eu estou só aqui trazendo um pouco do cenário, né? Então, a calibragem é importante. Se ele tirar a foto, o Jamil até falou que consegue imaginar a foto, eu também e tal, para o Flávio Bolsonaro pode ser um ganho, mesmo que o Trump não fale nada. E eu até acho que para o Flávio Bolsonaro é melhor que o Trump não fale muito, que ele não entre em grandes detalhes sobre a eleição brasileira. Se o Trump começar a falar muito no Brasil, precisa eleger o Flávio, porque isso e aquilo, isso ajuda o Lula. Porque os momentos em que os Estados Unidos coloca muitas manguinhas de fora e se apresenta como o intervencionista que é, o eleitorado brasileiro, apesar de ser majoritariamente simpático até aos Estados Unidos, historicamente pelo menos era, nos últimos anos isso mudou, mas não gosta. Não gosta disso de uma maneira moderada, mas não gosta. Tipo, vai cuidar dos seus problemas, nós cuidamos dos nossos. É um pouco isso. Então, vamos ficar de olho que vai ser muito importante essa calibragem. E o Flávio e a família Bolsonaro, às vezes, se perdem na empolgação ou não são muito sutis, né, Chico, nesse tipo de ação numa campanha eleitoral, como a gente está vendo aí nesse episódio do Master, né? Eu acho que eles vão usar essa questão de caracterizar, definir PCC e outras organizações do Brasil como terroristas, vão tentar algum milagre por aí, para tentar dar uma salvada. Mas eu desconfiaria também, de uma forma patente, da possibilidade do Flávio estar resolvendo o rolo... Isso que eu ia falar. O rolo do contrato do filme do pai dele. A Daniela Lima tem umas apurações nesse sentido. Porque está lá o fundo, está lá os personagens estão todos lá, o irmão, o Eduardo Bolsonaro, está lá o advogado e o corretor do fundo de investimento, a turma que levou parte da grana para o paraíso fiscal lá mesmo nos Estados Unidos também está lá. Então, eu creio que pode rolar ali uma brecha na agenda do Trump, mas essa outra parte com certeza acontecerá. Com certeza. O Raven Gate é administrado pelo Paulo Calixto, né? É advogado do Eduardo Bolsonaro, e também tem o corretor de imóveis, o Altieri Santana. Que é a turma que fica no Texas, né? Está todo mundo lá. Mas é mais fácil fazer o contato estando nos Estados Unidos. É claro que a parte da Casa Branca vai ser bem visível dessa agenda, né? A gente veremos o Flávio Bolsonaro com ou sem Trump, isso é certo. Essa outra parte, óbvio, que é de mais difícil apuração. É tanto que foi preciso um áudio do Intercept Brasil para revelar que havia esse negócio imoral entre Banco Master e a campanha e a família do Flávio Bolsonaro. Essa parte é difícil de a gente apurar, mas nesse momento ele vai sem agenda oficial garantida. Ele corre para os Estados Unidos, é de se desconfiar que... E lembrando que, ao mesmo tempo, quase o Mário Frias tinha ido para o Bahrein
e depois também para os Estados Voltado Unidos. por lá. Eu acho que esses personagens têm coisa para assinar, têm coisa para fazer por lá. E para esconder, né, principalmente. Porque estão todos correndo para lá nesse momento. No momento em que está tudo explodindo e a Polícia Federal está investigando. Muito bem lembrado, Chico. No momento em que o Valdemar, hoje, viu, Jamil, o Valdemar, dono do balcão do PL, Valdemar Costa Neto, falou que o Flávio foi à casa do Workar, não foi para terminar relacionamento algum, foi para cobrar o resto do dinheiro. É isso. Então é só colocando uma pitada de desconfiança aí. Você está muito desconfiado. Ele foi pedir o resto do dinheiro para terminar a relação. É só isso. Pô, era uma indenização de fim de relacionamento, algo assim, né? É uma coisa assim, Gabi. Não, mas olha, eu acho que o Chico tem toda a razão. Eu acho que olhar para essa história apenas como uma viagem para encontrar Donald Trump, no mínimo, a gente está sendo de uma inocência absurda, né? De uma ingenuidade absurda, achando que essa viagem só tem o objetivo, vamos dizer assim, estratégico da relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos. Eu acho que ela é muito mais ampla. Agora, sim, Gabriela, você tem toda a razão. Nós poderemos ter, durante essa semana, de repente, uma declaração do governo norte-americano classificando o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. Algo que seria feito pelo governo americano, independente de quem aparece por lá. Agora, de repente, nós vamos ver de uma forma muito bem, eu diria, calibrada, como disse o Rodrigo, uma tentativa de Flávio Bolsonaro dizer que é ele o responsável, foi ele o responsável por garantir a segurança do brasileiro, ao garantir que Donald Trump tenha transformado o PCC e o Comando Vermelho em grupos terroristas. Não me surpreenderia se algo nessa direção fosse construída, porque, sem dúvida nenhuma, mudaria o nosso foco, mudaria o foco da imprensa inteira, a gente passaria a debater os riscos de uma invasão norte-americana na Baía de Guanabara ou nas comunidades e periferias das grandes cidades brasileiras. Ou seja, a gente, sem dúvida nenhuma, mudaria o assunto. Por isso que ela pode ser realmente muito impactante. Mas não faz desaparecer o óbvio. O óbvio é, sem dúvida nenhuma, uma relação mais do que complicada com um banqueiro, não só a relação, né? Porque, de fato, qual é o argumento do bolsonarismo? Mas não tem nada de legal ali, né? Foi um contato. Sim, mas vamos lá, vamos reconstruir, já que às vezes a gente parece que precisa desenhar as coisas. Precisa dizer o óbvio, precisa, Jamil. Precisamos resgatar o óbvio, exatamente, Gabi. Você vai e diz, como pré-candidato, que você nunca teve uma relação com aquele banqueiro. Você diz que aquele banqueiro não contribuiu, não financiou, não tem nada a ver com o seu movimento político. Aí, bum, é descoberto que não, que você, na verdade, teve uma relação milionária, basicamente, com aquele banqueiro. Era para o filme. Ok, ainda que seja pelo filme, que não é, mas ainda que seja pelo filme, nós vamos, então, acreditar que aquela mentira foi a única mentira que ele contou. Porque é isso que está tentando se passar, né? Não, foi uma mentira, mas foi uma mentira por conta, obviamente, das circunstâncias, mas foi a minha única mentira, né? Aí 2 dias depois você descobre que não foi a única mentira, que ela também teve a visita à casa, e aí, enfim, não é uma história que simplesmente você consegue virar a página, e é nossa responsabilidade, seja lá o que acontecer essa semana, é a nossa responsabilidade manter não só essa história viva, mas também investigar, como o Chico falou, de quem é a casa, para onde foi o dinheiro, quem se beneficia, se os atores, produtores, intérpretes, o câmera, o pessoal da luz, se esse pessoal de fato recebeu aquela bolada absolutamente milionária, ou se de repente esse dinheiro tinha outro destino. Insisto, esse não é um valor normal para uma produção brasileira. É um filme, muita gente eu tenho ouvido, viu, Rodrigo, falando Hollywood B. Não, que B? É o Hollywood F. Né? O B é aquele que não chega ao Oscar, aquele que vai bem, mas não chega ao Oscar, etc. Nós não estamos falando de B. Aqui é realmente uma produção absolutamente longe de qualquer tipo de qualidade que a gente possa imaginar. Todas as novelas brasileiras de qualquer emissora são melhores do que essa produção que foi feita
né? Pelo menos os trechos que a gente viu. Sim. Com orgulho a gente fala dessas novelas brasileiras. Mas, enfim, não há nenhuma justificativa para um gasto dessa dimensão. Fomos brindados, né, com esse trailer, gente. É uma sucessão de coisas assim inacreditáveis nesse trailer. Mas para seguir aqui... Eu assisti várias vezes para ver se era verdade. Eu também, Jamil, eu também. O roteiro que a gente comentou aqui também, né? Como é que era? Um homem bonito, alto. Meu Deus do céu. E a enfermeira fria? Impressionante. Uma enfermeira fria, lulista, terrível. Que era a Jana... que era... mas ela apareceu... Não deu para entender se ele estava falando ali em Juiz de Fora ou se ele estava trazendo a Janaína, né, que acolheu o Flávio Bolsonaro no debate, meio que transpondo, porque ele faz uns cruzamentos de cena. Era uma enfermeira em Juiz de Fora, essa fria. O médico, por exemplo, é o Mário Frias, imagina. Ele faz o papel do médico? Você se formar, né, vai, atende alguém e depois ser interpretado pelo Mário Frias. Galã de Malhação. No cinema é demais, né? É puxado demais. Gabriela, liberdade artística, por favor. Ô, Jamil, eu queria trazer uma notícia, uma apuração exclusiva da sua coluna lá no nosso site, que é a seguinte, né? A aliança ultraconservadora, liderada pelo Donald Trump, conseguiu barrar um projeto do Brasil e da Colômbia, uma iniciativa em defesa da população negra na OEA, a Organização dos Estados Americanos. Então, os brasileiros e colombianos estavam buscando a criação de uma declaração interamericana dos direitos das pessoas afrodescendentes. O Jamil vai poder explicar melhor aqui. Só que tiveram ameaças a vistos de autoridades, chantagens também sobre países mais pobres. E a Casa Branca conseguiu, assim, asfixiar essa proposta, essa iniciativa. Numa contramão disso, só para citar também, Jamil, e tem tudo a ver, né? O Papa Leão XIV, ele vai na contramão disso e do Trump e pediu perdão pelo envolvimento da Igreja Católica na escravidão. Então, vários papas já tinham criticado anteriormente, mas essa é a primeira vez que a gente tem um pontífice pedindo, de fato, perdão por isso. Então, só aqui para casar os assuntos, Jamil, mas se você puder explicar para a gente como é que era essa iniciativa e como é que os Estados Unidos, o governo Trump, conseguiu barrar isso de acontecer. Então, Gabi, ao longo dos últimos meses, a gente tem falado muito dessas alianças entre a extrema-direita latino-americana e o governo do Donald Trump. Mas agora ela começa a transformar essa aliança, na verdade, em uma, eu diria, uma política, uma diplomacia que está determinando a direção, inclusive, de decisões no hemisfério. Ou seja, ela passou de ser algo teórico ou fotos como essa que nós estamos vendo e passou a ser, na verdade, a implementação de uma agenda reacionária no continente. Por isso é importante, não tanto pelas manobras desses últimos dias dessa declaração específica. O que era essa declaração? Absolutamente fundamental. Ter uma declaração do hemisfério das Américas, do hemisfério ocidental, justamente dando direitos às populações afrodescendentes. Parece óbvio numa região absolutamente, com essa população absolutamente presente, né? Não só no Brasil, mas no Caribe, na América Latina inteira e também nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma. E aí o que fazem os governos dos Estados Unidos e seus aliados de extrema-direita na América Latina? Começam a bombardear esse projeto que era da Colômbia e do Brasil. Começam a questionar, começam a frear qualquer tipo de avanço na negociação de um tratado. E aí o que faz o governo norte-americano, justamente com o Caribe, uma região com uma população de afrodescendentes impressionante, a história mostra isso, a história basicamente é o que gera essa demografia específica no Caribe e na América Central, e aí o governo Donald Trump fazendo uma pressão absolutamente forte contra esses governos, dizendo para esses governos, se vocês apoiarem o projeto do Brasil de dar mais direitos à população negra, nós vamos cortar a ajuda a vocês, frear o número de vistos para as populações dos seus países, suspender vistos para as suas autoridades, ou seja, uma chantagem completa. E o que fazem esses países do Caribe?
abrem mão de apoiar justamente uma resolução que falava justamente da sua própria população, a população negra. Então, olha só o que está acontecendo de fato. Isso aqui não é mais apenas declaratório, Donald Trump nas redes sociais, não. Agora é absolutamente real. O governo norte-americano, com uma aliança absolutamente firme com a extrema-direita latino-americana, desmontando agendas progressistas no hemisfério e implementando uma agenda reacionária. Não é mais uma tese, não é mais rede social. É, de fato, o que está acontecendo na diplomacia do hemisfério e é extremamente preocupante. Gabi, Chico, Jamil, nesse caso, né, o Trump articulando os países do Caribe com chantagem, como você explicou, para barrar uma outra articulação que vinha de Brasil e Colômbia, né? Aí eu queria só aproveitar para lembrar que a gente vai ter eleição importantíssima na Colômbia no próximo domingo. Então, o Gustavo Petro é o presidente colombiano, ele ao lado do Lula e da Cláudia Sheinbaum do México tem esse anteparo ao Trump, tem força, ou alguma força pelo menos, para criar um eixo de resistência ao trumpismo. Então, eleição no domingo, o candidato do Petro está em primeiro nas pesquisas, o candidato da extrema-direita, chamado Abelardo de la Espriella, está crescendo nas pesquisas e é trumpista. E quer o apoio do Trump para a reta final aí da campanha. E a gente, vou só aproveitar aqui, Gabi, para falar que Imaginei que você fosse dar um spoiler. Eu vou. Na quinta-feira, nós vamos fazer um programa especial aqui sobre a eleição na Colômbia. 19h, logo depois do N2, a eleição da Colômbia, a batalha da Colômbia, como a gente está chamando. E é tão importante que o Trump está se movimentando justamente para mandar recado, para isolar a Colômbia e Brasil no continente. Eu estou lançando um livro sobre a Colômbia, sobre o M19, sobre o Gustavo Petro. Nós vamos aproveitar o programa para falar da eleição e também para apresentar um pouco do que eu trago nesse livro, para conhecer melhor a Colômbia. E nesse momento isso está muito importante nesse xadrez, como o Jamil traz aí para a gente nessa notícia. Pô, muito bom, muito bom. E veja que atual, né? Já que o Trump... Essa eleição de domingo vai ser, meu Deus do céu. É o primeiro turno, né? É uma eleição importantíssima. E o... Desculpa, você ia falar. Não, vai lá. Posso continuar? Pode, claro. O Ivan Cepeda, né, que é o candidato apoiado pelo Petro, e tem dois de direita disputando para ver quem é que vai contra o Cepeda, que é o candidato apoiado pelo Gustavo Petro. É isso. O que eu ia lembrar é que o presidente Lula, nessa viagem para Washington, ele também propôs uma iniciativa, né, pró-segurança com países da América Latina, principalmente, né? Então, ele propôs essa iniciativa, a gente até falou sobre isso, né, Jamil? Oi, Gabi, justamente para evitar esse isolamento do Brasil, Colômbia e, vamos assim, os progressistas. Então, tá bem, vamos lidar com esses fenômenos que são hemisféricos? Vamos, mas todos juntos. Isso. Né? Essa foi a tentativa justamente dar esse salto. Gabi, só para completar do Papa Leão XIV, claro, que isso é muito importante, a gente tinha colocado, é a primeira vez que um Papa na história pede perdão pelo envolvimento da Igreja Católica na escravidão ao longo dos séculos. Então, é fundamental a gente entender por que agora. O que tem esse Papa? Por que ele tomou essa atitude? Sim, o Vaticano já condenou a escravidão em outros momentos, mas por que então agora ele coloca no meio de uma encíclica, a sua primeira encíclica do seu pontificado, justamente esse pedido de perdão? E aí são vários motivos. O primeiro deles é o próprio tema da encíclica, inteligência artificial. Você vai, calma aí, o que tem a ver a inteligência artificial com a escravidão? Bom, tem tudo a ver. A nova tecnologia, ela depende, acima de tudo, desses recursos naturais, de minerais raros, de terras raras, que estão justamente nos países que foram, por séculos, colônia, e que correm o risco, mais uma vez, de terem os seus recursos, mais uma vez, de alguma forma, dominados, a população subjugada, de alguma forma, uma espécie de neocolonialismo estabelecido, e ele faz esse alerta justamente neste momento. Ou seja, cuidado para que não se repita a história dos últimos 500 anos, basicamente, da exploração de recursos naturais de países em desenvolvimento. Ponto número 1. Ponto número 2. Essa nova tecnologia tão incrível, tão absolutamente transformadora, tem também criado escravos, ou pessoas escravizadas, justamente dessa tecnologia. Não as pessoas viciadas no telefone, etc. Não é só isso, ou, na verdade, não é isso principalmente. O que ele fala é justamente daqueles empregos precários
que são gerados justamente por essa revolução tecnológica. Então, o Papa fazendo uma analogia muito importante com a escravidão do momento do colonialismo para o momento de hoje de um risco de um neocolonialismo. E trazendo, então, a oportunidade, basicamente abriu a oportunidade para que ele fizesse esse pedido de perdão. Lembrando que, e aí é importante, a Igreja Católica, ao longo de muitos anos, não foi apenas uma instituição que fechou os olhos à escravidão. Não é isso. Existem bulas papais, existem encíclicas e tratados, basicamente, do próprio Vaticano, dando, por exemplo, à coroa portuguesa total incentivo e, eu diria, uma legitimidade moral e religiosa para que escravizasse pessoas nas suas colônias, entre elas a nossa, ou seja, o Brasil. Então, essa história do perdão do Papa, neste momento, ela tem uma ligação direta com a história, basicamente, eu diria, da fundação dessa região do mundo que nós chamamos hoje de Brasil. Muito bom. Jamil, eu também quero aproveitar, no começo da nossa fala a gente estava dizendo que o Trump está muito ocupado, né, com essas questões envolvendo o Irã. Ele tinha prometido um acordo até ontem, só que nada até agora, né? Então, o Donald Trump disse que essas negociações ainda não estão concluídas. E enquanto não se chega a um consenso sobre isso, não chega a um acordo de paz, o México está abrindo as portas para receber a seleção iraniana durante a Copa. Então, a presidente mexicana, Cláudia Sheinbaum, disse hoje que está negociando para a equipe do Irã ficar hospedada lá. E a ideia é que a equipe só entre nos Estados Unidos para disputar as partidas e volte para o México depois, logo na sequência. Então a gente tem essa fala, aqui a gente vai ouvir e já volta a conversar. Vamos lá. Fazer uns clubes também. A gente aqui estava exibindo um vídeo lá da sessão do fim da escala 6x1. Gente, entrou errado agora. Ao vivo. Mas é a Cláudia Sheinbaum falando da seleção iraniana na Copa. Temos aí? A nossa equipe está se mobilizando aqui para trazer procuram, a Cláudia Sheinbaum. Eu tinha acabado de citar a Cláudia Sheinbaum, né? Então esse eixo de resistência ao Trump é justamente México com a Cláudia Sheinbaum, e vinha já do López Obrador, e agora a Cláudia Sheinbaum, grande liderança do México. A Colômbia com o Petro e o Brasil com o Lula, né? São os três países mais importantes economicamente, mais populosos da América Latina, que conseguem ainda ter um eixo de resistência. E a Cláudia Sheinbaum mais uma vez mostra isso, dizendo, olha, ele briga com o Irã é bem-vindo no México, né? Dando as boas-vindas para a seleção iraniana poder ficar na concentração e, enfim, durante toda a Copa, ficar hospedada no México e não nos Estados Unidos, Gabi. É fortíssimo esse posicionamento, mais um posicionamento uma medida que deve ser tomada mesmo, porque eu não confiaria nem em restaurante de hotel se eu fosse jogador iraniano complicado. A essa altura, nessa guerra com o Trump, dependendo de como, se não sai um acordo agora, que está para sair, um acordo mínimo de cessar-fogo, como é que eu vou jogar uma Copa do Mundo? Como é que eu vou comer num hotel, numa grande rede norte-americana ligada ao Trump? Dá. Eu estava vendo aqui, Jamil, antes de te passar, que o Irã ele deve disputar 3 partidas da fase de grupos nos Estados Unidos e passando a maior parte do tempo de preparação no México. Essa que é a ideia, né? Mas as 3 partidas marcadas para os Estados Unidos, então. Agora a gente tem aqui a fala, Jamil, Vamos lá. Te passar na sequência. Vamos assistir, então. Os Estados Unidos não querem que a seleção iraniana passe a noite nos Estados Unidos. Eles vão jogar as 3 partidas lá e então nos perguntaram se eles poderiam passar a noite no México? E dissemos, sim, sem problemas, não temos problema nenhum. Então, estão buscando que a sede deles seja em Tijuana, para que eles possam passar a noite e viajar para as partidas que vão realizar nos Estados Unidos. Nós não temos o porquê negar a possibilidade de eles ficarem no México. Então, Tijuana facilita bastante, né? Para o jogo né? da fase de grupos ali. Que é Los Angeles e Seattle, né, Jamil? Os jogos. Então, Gabi, a história era a seguinte, o Irã ficaria no Arizona, em Tucson,
né? Essa era a cidade base que tinha sido designada para o Irã. Isso, claro, antes da guerra começar. E só para a gente colocar aqui no contexto, o Irã é uma potência do futebol da sua região. Ele se classifica para praticamente todas as últimas Copas do Mundo, representando justamente a Ásia. Então não é uma surpresa o Irã na Copa do Mundo, de longe disso. O Irã é quase como certo sempre um dos representantes daquela região numa Copa do Mundo. Bom, 3 jogos do Irã, pelo menos 3 jogos, porque isso se o Irã não se classificar para a próxima fase. Se o Irã sair na primeira fase, ele joga já 3 partidas. E como você colocou, Seattle e Los Angeles. E aí, claro, a dúvida era o que fazer com essa seleção. O governo do Irã, na verdade, a seleção iraniana, apresentou para a FIFA 10 exigências para que o Irã pudesse participar da Copa do Mundo. Uma delas era a garantia, obviamente, de segurança para os seus jogadores. E aí, essa é a questão, justamente como o Chico falou, como é que você pode garantir a segurança de uma delegação de pelo menos 30, 35 iranianos em território americano, se lá no Irã mesmo eles são assassinados, né? Então, imagine só a confusão que seria. Então, a FIFA foi justamente procurar o México para ver se conseguia fazer essa manobra. Eles continuam jogando nos Estados Unidos, mas eles só chegam nos Estados Unidos para a partida. Voam do México para os Estados Unidos, fazem a partida e voltam para o México. Mas entra aí uma outra questão que até agora não está resolvida. Vamos ver como isso vai ser. É a seguinte, e o visto para entrar nos Estados Unidos? O visto dos jogadores, da delegação, etc. Mas obviamente não vai ter problema com o visto. Será? Pelo seguinte, porque Marco Rubio outro dia disse o seguinte, não, os vistos para os jogadores estão absolutamente garantidos, desde que eles não tenham nenhuma relação com as forças revolucionárias. Aí, a questão das forças revolucionárias no Irã é muito mais complexa do que a gente ter uma carteirinha de membro, né, ali da associação, do sindicato, etc. Não, as forças revolucionárias no Irã, elas representam um setor gigantesco da economia. Tem muita gente envolvida, muita gente que, inclusive, pode ser obrigada a fazer parte. Ex-soldados, por exemplo, que também são jogadores. Aí fica a pergunta, todos os jogadores vão ter a possibilidade de cruzar a fronteira do México com os Estados Unidos? Essa é uma questão que não está resolvida, vai ser resolvida basicamente no dia de cada jogo. Então, aquela história, né, Chico? Não, política e futebol nunca se misturam. Né? Elas só não se misturam quando... Opa, a gente teve uma interrupção aqui. Mas ele estava concluindo. A conspiração deu para entender contra... o recado, né? É importantíssimo. Conspiração contra o Jamil. É isso. Jamil, obrigada. Diga, porque o futebol e política se misturam o tempo todo e essa Copa do Mundo vai ser permanentemente eu diria, um teste político para o futebol. Muito bom, Jamil. É uma falácia, né? Uma grande falácia isso de que futebol e política não se misturam. Se misturam o tempo inteiro, aliás, é São tudo. a mesma coisa, o tempo todo. Obrigada, Jamil. Valeu, meu querido. Obrigado. A gente se vê de novo em breve. Bom trabalho. Boa noite, querido. Valeu, amigo. Seguimos aqui, eu quero chamar a entrevistada de hoje do Chico Pinheiro Entrevista, que passou por aqui muito recentemente, a nossa audiência vai se lembrar, Marina Silva, né, gente? Uma das maiores vozes do meio ambiente, da política nacional em defesa da sustentabilidade e da Amazônia também. Fortíssima essa entrevista de hoje. Vamos assistir um trecho dessa conversa? Digo que eu passei por uma fresta e durante muito tempo, principalmente no debate das cotas, muita gente queria me tomar como exemplo, não precisa de cota, porque se a pessoa se esforçar, porque se isso e aquilo outro, né? Veja você, e queriam que eu entrasse nessa, eu digo, não, as cotas são fundamentais. Se existissem as cotas, eu não teria entrado por uma fresta, e a gente não deve entrar pela fresta, a gente tem que entrar pela porta da frente. Importante essa fala da ministra. Ela né? quis dizer fresta porque ela teve a chance de estudar e tudo, teve ajuda, né? Mas que Seringueira no Acre, né? Exato, teve uma família que ajudou e tal, mas
Bom, isso tudo vai estar na entrevista, mas ela quis dizer tem que ter política pública, né? O caso dela deu certo e tudo, ainda bem, mas tem que ter política pública. Sim, isso não vai a lugar nenhum. Vamos acompanhar a partir das 7 da noite, gente, no Chico Pinheiro Entrevista. Uma personagem muito importante da nossa política nacional. Pré-candidata a senadora, né? Exatamente, é pré-candidata aqui em São Paulo. E a gente agora conversa com o presidente do Instituto Locomotiva, que é o Renato Meirelles, que vai nos ajudar a ler o cenário político, falando nisso, cenário político eleitoral. Renato, boa noite, bem-vindo mais uma vez. Boa noite. Queridos, que alegria, Rodrigo, Gabi, Chico, prazer enorme estar com vocês novamente. Prazer enorme também nosso em te receber. Hoje saiu mais uma pesquisa, hein, gente, que tem um descolamento, assim, de Lula e Flávio nas intenções de voto, um pouco diferente dos cenários que a gente vinha conversando na semana passada, mas tivemos todo o escândalo, né, do Vaza Flávio, do Master, envolvendo a família Bolsonaro, e mostrando uma diferença pequena. A gente vai ver o cenário de primeiro turno e segundo também da pesquisa Nexus BTG. Então vamos colocar aqui na tela, a gente vê que não tem nenhum avanço significativo, né, Rodrigo? Lula e Flávio Bolsonaro. Lula estava no dia 27 de abril com 41%, no dia 25 de maio, portanto agora, 40%. Flávio Bolsonaro com 36% e agora com 35%. Então não mudou quase nada, né? 5 pontos de diferença, já eram 5, ficaram nos mesmos 5, segundo essa pesquisa, né? Isso. E tem o segundo turno também, só para a gente trazer tudo junto, que mostra Lula abrindo vantagem, mas também não passou de 4 pontos percentuais essa diferença. Então, a gente vê Lula é a linha vermelha, né? Então, estava ali no dia 27 de abril com 46%, agora com 47%. Flávio tinha 45%, agora com 43%. Só para trazer os dados da pesquisa, e já passo para vocês, pesquisa que é Nexus BTG, como eu disse, ouviu 2.045 eleitores entre os dias 22 e 24 de maio, margem de erro de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo, com intervalo de confiança de 95%. Mas é bastante diferente do que a gente viu na Atlas. Eu ia pedir para o Renato, claro, aproveitando o gancho dessa pesquisa de hoje, mas a gente teve semana passada a Atlas e o Datafolha, que mostraram, também não foi uma queda retumbante, vamos ser muito corretos aqui, né? O Flávio caiu um pouco e o Lula melhora um pouquinho, né? Mas a diferença acaba mexendo. Eu queria ouvir o Renato, que é um especialista nisso, na leitura da opinião pública, trazer para a gente se esse movimento vai ficar por aí mesmo, se pode se acelerar esse distanciamento entre os dois, como é que ele avalia essas últimas pesquisas, né? Olha, Rodrigo, eu tenho por dever de ofício aqui de olhar as pesquisas sempre do ponto de vista técnico e juntando com uma série de pesquisas qualitativas que a gente tem feito lá no Instituto Locomotiva. Eu escrevi um artigo na Veja falando assim, Flávio cai, mas subiu 13 pontos desde esse ano, sobre os dados do Datafolha. O que eu estou querendo dizer com isso, e eu repito esse raciocínio aqui no ICL. Nós temos ainda alguns meses para a campanha, uma Copa do Mundo pela frente, e a população estando mais preocupada se vai ter ou não vai ter a figurinha do Neymar para colocar no álbum, do que o que aconteceu no Vorcaro, do que aconteceu no escândalo do Banco Master. Por que eu estou dizendo isso? Eu não estou querendo dizer que não foi grave, eu estou dizendo que o conjunto do noticiário que foi dado até agora sobre isso, né, não chega na população da forma que poderia chegar. E gostaria de alertar também por uma questão de método, Rodrigo. Se você ver na Atlas, aparece que 90 e poucos por cento, quase 100% já ouviram falar no escândalo do Banco Master, souberam das notícias ligando o Flávio Bolsonaro ao Banco Master. A gente sabe que isso não acontece. Isso não aconteceu em absolutamente nenhum grande escândalo da República. Ainda mais uma velocidade tão grande, ainda mais em uma semana. Isso acontece porque, na resposta da internet, respondem os mais engajados politicamente. E é natural que nas pesquisas online, alguns fatores ganhem aí uma amplitude muito grande, que no caso da pesquisa Atlas foi, por exemplo, a quantidade de pessoas que estavam informadas sobre o tempo, e isso ajuda a entender esse distanciamento aí que Lula e Flávio tiveram na pesquisa da Atlas. Quando a gente mergulha no Datafolha, o que nós vimos é uma variação, conforme anunciado, de 2 a 3 pontos além da margem de erro. Foi 5 pontos no
no cenário aí estimulado de primeiro turno. Uma questão clara, não alterou em nada a intenção de voto espontânea, nem de Lula, nem de Flávio Bolsonaro pelo Datafolha. Eu não estou dizendo aqui, é que assim, achar que teremos uma outra candidatura além do Flávio na disputa com o presidente Lula no segundo turno é quase como acreditar que o Caiado vai crescer. Não dá. Assim, não dá. Nós temos um eleitorado fixo, nós temos um eleitorado que dá base para cada uma das candidaturas, e a própria pesquisa da Nexus hoje corrobora com isso, que mostra que nenhum dos dois candidatos em nenhum cenário vai ter menos de 25% dos votos, 30% dos votos no primeiro turno. Com isso, é muito difícil achar que uma terceira via cresça. Então, mas o Flávio vai sair. Vai sair para quem? Para dar lugar para quem? Mas as pessoas aumentou a insatisfação dos brasileiros com o Flávio Bolsonaro. É verdade, em especial daqueles órfãos do tucanato, né? Aquele eleitor do meio, aquele eleitor que votou em Simone e em Ciro no ano passado, nas eleições presidenciais passadas, né, em 22. Mas é um eleitorado que, se o Flávio continuar tendo más notícias como está tendo agora, tendem ou a anular o voto e, quem sabe, ir para o Lula, mas é mais anular o voto ou buscar uma outra saída. Né? Do outro lado, tinha parcela desse eleitorado que estava que estava falando que ia votar nulo, porque não topava nem o Lula nem o Bolsonaro, mas quando o Bolsonaro começa a ficar mais tóxico, não, vou ter que fazer de novo igual à última eleição, o bolsonarismo não dá, vou votar no Lula, mesmo não gostando do presidente Lula. Tá? Só estou dizendo isso porque nós temos uma tendência, nós todos, e o mercado financeiro ainda mais do que nós, a ser muito, eu diria histérico aqui, se eu fosse uma pessoa menos educada do que eu sou. Mas, ou tento ser. O histerismo, assim, calma, cara, tem muito tempo para ter eleição aqui, nós falamos aqui no ICL, tem mais de 90 milhões de brasileiros que não sabem quem vão votar no primeiro turno, nós temos muito tempo, ainda será uma eleição disputada, será uma eleição muito disputada, será uma eleição que o vencedor não terá mais do que 3 pontos de diferença, e tem muita água para rolar nessa tarefa. Ou seja, em resumo, contrariando boa parte dos analistas, eu acho que a última pesquisa do Datafolha e essa do Nexus foi muito boa para Flávio Bolsonaro. De fato, tem vários aspectos aí também do Flávio Bolsonaro. Estou polêmico hoje, Gabi, eu sei que eu estou polêmico. Mas teve um prejuízo muito grande que eu acho que foi uma movimentação política, aliança. Isso, Chico, era isso que eu ia muito movimento importante acontecendo no Nordeste, pessoas estavam paquerando lindamente o Agro, né, gente? Opa, já deu uma congelada nas alianças, vamos ver se ele explica ou não. A Confederação Nacional da Agricultura também, gente. Nessa parte, acho que mexeu, né, Renato? Nessa parte do Chico, desenho. eu tenho certeza que sim. Então, vamos lá. O Lula vinha de uma derrota histórica na indicação do Messias para o Supremo Tribunal Federal, que foi barrado pelo Senado. Quando o Lula perdeu no Senado, e no Senado ninguém é inocente no Senado, né? No Senado é todo mundo governador, ex-governador, ou patrocinador de governador e ex-governador. O Lula diminuiu a sua perspectiva de poder, ou seja, ele demonstrou uma fragilidade. E, na política, a fragilidade afasta os aliados. Quando veio o escândalo do Flávio Bolsonaro, isso se inverteu. Quem se afasta da perspectiva de poder foi o Flávio. E isso beneficia o Lula na construção das alianças estaduais. Boa, isso aí. Ô, Renato, tem muita gente esperando para a gente tratar do assunto da nossa enquete aqui no Papo Legal, que é a nossa rede social do ICL, que é sobre o Luciano Huck, né, o apresentador que criticou o Bolsa Família no Fórum Esfera, que foi nesse final de semana, no litoral de São Paulo. E aí o Huck, gente, ele disse que o Bolsa Família não gera estímulo, estou aqui reproduzindo as palavras dele, tá?
não gera estímulo para que famílias deixem a situação de vulnerabilidade, e ele disse que os beneficiários criam atalhos para permanecer no auxílio. Então, dando a entender que eles estão optando por estender essa remuneração, né, concedida pelo Estado. E aí essas declarações, obviamente, né, se proliferaram, provocaram muita reação nas redes sociais, fizeram também ressurgir um episódio envolvendo ele, de novo, né, o Luciano Huck, em que ele se beneficiou de condições especiais de um órgão governamental para comprar um jatinho. Só para recapitular, então, essa história, que foi em 2013, o Huck ele utilizou um financiamento de mais de 17 milhões do BNDES para comprar uma aeronave com juros subsidiados. Então, segundo reportagem da Folha de São Paulo, esse empréstimo foi realizado por meio de um programa, tendo como beneficiária a empresa Brisair Serviços Técnicos e Aeronáuticos LTDA, da qual o Huck e a Angélica são sócios. E depois de uma repercussão negativa muito forte, claro, o Huck tentou amenizar essa situação, disse que a declaração foi divulgada fora de contexto, um clássico, né? Negou ser contrário a programas de proteção social, e não é de hoje também que o Huck ele aparece flertando com a política, né? Ele já ensaiou sair como candidato também, e é amigo de muitos empresários e políticos também do Centrão. Então, eu quero ouvir muito Só antes de passar para o Renato, hoje eu lembrei, fui obrigado a lembrar, da foto do Huck em 2014, quando a Dilma, ele foi para a casa do Aécio, ele toma um jatinho e vai para a casa do Aécio para comemorar a vitória do Aécio. A apuração começou com o Aécio na frente. E no meio da apuração, a Dilma passou e sai a famosa foto que o Aécio, assim, com uma cara de desilusão, e o Huck atrás com 45 também. Cintura, a mão na cintura e a cara de desilusão. E ele é um entusiasta da terceira via, né, o Luciano Huck? Sempre foi. Mas, enfim, acabou provocando uma polêmica grande e ele saiu com a famosa, quem me conhece sabe, não foi minha intenção, que é a resposta padrão quando a turma fala umas coisas dessas. Mas eu queria ouvir o Renato, porque estava meio fora de moda, né, de ficar falando assim do Bolsa Família. Antigamente se falava muito isso, Bolsa Esmola e tal. Depois a turma da direita desistiu de falar isso, porque percebeu que era além de ser um erro, além de ser um erro factual, era ruim politicamente também, né? Mas sei lá, eu acho que o Huck não sabia que isso ia ser divulgado, eu imagino, né? Gabi, Rodrigo, Chico, eu queria fazer um pedido para vocês antes de responder. Continuem me convidando aqui para o ICL, porque hoje é o meu dia de polêmica. Vamos lá. Tá? Hoje é o meu dia de polêmica, mas eu adoro o ICL, adoro estar aqui debatendo com vocês. Olha, eu vou na contramão do bombardeio que as pessoas têm feito com relação ao Luciano Huck. Mas eu vou pela esquerda. Porque é justamente uma pessoa que há mais de 25 anos estuda os brasileiros, em especial os brasileiros das classes CDE, os brasileiros das favelas, os beneficiários do Bolsa Família, que entende um pouco das falas que foram feitas pelo Luciano. Primeiro, um dado da realidade. O Luciano não é um sujeito que apareceu ontem falando de pobreza. O Luciano, em 2014... escreveu o prefácio do meu livro, Um País Chamado Favela, junto com o Celso Ataíde, e já no processo de construção do livro, já defendia o programa de renda mínima. Em 2020, no auge da pandemia, ele foi um dos primeiros nomes, fora da política, a cravar publicamente que o auxílio emergencial precisaria ser permanente. Ele escreveu com as palavras dele, aqui. A pandemia escancarou a urgência de viabilizar um auxílio permanente capaz de garantir dignidade aos mais pobres. Isso é uma posição progressista. Assim como é uma posição progressista saber que, diferente do que era o Auxílio Brasil, o Bolsa Família garante crianças vacinadas e garante crianças estudando. E que o Bolsa Família já tirou mais de 1 milhão de pessoas que deixaram de estar no Bolsa Família, que espontaneamente pediram para sair do Bolsa Família porque já melhoraram de renda. Muitas vezes através da inclusão produtiva e do empreendedorismo. Não é de hoje que eu conheço o Luciano Huck. Eu não estou dizendo que muitas vezes não exista um olhar liberal sobre os programas de auxílio. Eles existem.
Mas eu já ouvi o Luciano Huck falar sobre a importância das crianças estarem na escola e serem vacinadas como contrapartida do Bolsa Família. Eu já ouvi o Luciano Huck falar sobre a importância dos programas sociais serem dirigidos para a mulher. Então, eu chego no ponto da polêmica, sem fugir, né, da frase que foi dita lá no Esfera. A frase poderia ter sido dita de outra forma? Obviamente que poderia. Renato. No programa é uma formulação que é ruim. Renato, sua câmera entrou no modo automático, ela aproximou. Desculpa te interromper, só para te avisar aqui, porque deu um zoom, né? Nossa, eu quase fui espremer uma espinha aqui. Me desculpa. Eu já fiz essa brincadeira na tela outra vez, eu não consigo controlar a minha câmera. Aconteceu. Agora melhorou. Agora voltou. Ô, Renato, mas você não acha que ele foi muito infeliz? Ele usa, por exemplo, essas famílias procuram uma dependência ad eterno. Ou seja, uma dependência para toda a eternidade. Eu acho que ele tentou enfatizar a questão da dependência e foi muito infeliz dizer que as famílias que precisam no Brasil é um programa reconhecido por ONU, por Prêmio Nobel de Economia, por todo mundo, como um programa necessário para a desigualdade brasileira. E eu acho que ele, ao tentar fazer um discurso mais neoliberal, ele foi muito infeliz ao dizer que as pessoas buscam uma dependência eterna. Como assim, gente? Eu vou pedir para o Renato dar a tréplica muito rapidinha, viu? Desculpa, Renato, é que a gente está chegando aqui. Não, imagina. É super rápido. Eu só, sinceramente, acho que nem o Bolsonaro é contra o Bolsa Família hoje em dia. Muito menos o Luciano Huck. Simples assim. É uma frase que poderia ter sido feita de outra forma? Acho que poderia, sim. Gabi, Chico, Rodrigo. Agora, por acaso, é de uma pessoa que eu conheço muito. E, por acaso, é de uma pessoa que eu já conversei muito sobre esse assunto. Ter erros de frase, o nosso presidente Lula já fez mais do que qualquer outro político brasileiro, talvez não só mais do que o Bolsonaro. Quero muito agradecer aqui o Renato. Desculpa, viu, Renato, te interromper, que a gente teve esse zoom aqui inesperado na câmera, mas deu tudo certo. Obrigada por hoje. Obrigado. E até uma próxima. Um beijo enorme, continue me convidando, por favor. Claro. Valeu, querido. Boa noite. Até mais. Gente, só para trazer aqui o resultado da nossa enquete, Chico, só para fechar esse negócio do... Sim. Eu acho que ele pode ser a favor, pode ser etc., mas ele se pronuncia de uma maneira muito equivocada. Claro. E a gente tem que cobrar, sim. Não, e claro que essa fala, ela repercute de uma maneira, enfim, que vai ter muita gente replicando. Ele é uma pessoa pública, ele tem que ter responsabilidade sobre o que ele fala. E vocaliza, eu sei que a gente tem que ir para outros assuntos, vocaliza algo que a gente ouve por aí nas rodas mais ricas do país. É sempre isso. Esse país está ruim porque tem muito Bolsa Família e a turma não quer trabalhar. É mais ou menos o que a gente ouve. Então, de certa maneira, a fala dele foi infeliz, não foi infeliz, mas como ele já teve outros posicionamentos mais assim para o lado do neoliberalismo, não sei se foi infeliz ou se ele falou o que ele pensa e deixou escapar de uma maneira que ele não deixaria numa entrevista na televisão aberta, talvez, Gabi. É isso, eu quero trazer o resultado da nossa enquete, que é justamente sobre esse assunto. A gente lançou a enquete aqui no N2, vamos trazer o resultado aí, se o pessoal puder aproximar, que era justamente a pergunta sobre esse assunto, né? Em qual desses programas o pobre precisa se humilhar mais, Rodrigo Viana? E para ganhar alguma coisa, né? É o final da frase. E aí, 99% votaram em Domingão com o Huck. E é justamente o programa dele. Praticamente é a unanimidade. Essa foi a enquete lançada aqui no nosso papolegal.app. No fim das contas, a gente estava com pouco tempo aqui para falar sobre esse assunto, mas é importante, Chico. A gente conseguiu amarrar bem aqui. O Renato coloca uma parte que é interessante, que é na biografia do Luciano Huck, em alguns momentos ele flerta mesmo com uma certa proteção social e tal, só que ele agora largou tudo, nessa frase, é como se tivesse largado tudo de mão. Né, no meio do caminho. Exatamente, é isso aí. E, gente, eu quero falar aqui da revista Liberta, viu? Porque nessa semana, né, faltam menos de 2 semanas para a Copa do Mundo. Vocês já se ligaram disso? É porque tem tanta coisa acontecendo aqui no país que a gente ainda acho que não virou essa chavinha.
mas já tem muito brasileiro sonhando com o Hexa. E eu quero que vocês vejam a capa do Aroeira dessa semana da revista Liberta, que é Se Vira, Ancelotti. Isso é boa. Então, o Ancelotti está com uma missão. Põe a caravela realmente... aí, faz como é que é o barco andar, né? O cara tá com contrato até 2030, não tá muito preocupado também, não. Fazendo propaganda de cerveja com o Ronaldo. Já entrou em tudo, já entrou na onda brasileira. Mas bela capa. Tem artigos exclusivos nessa edição do Milton Leite e do Lúcio de Castro, excelente repórter, sobre as escolhas do treinador, do Ancelotti, e é talvez um dos momentos mais turbulentos, né, vividos pela Milton seleção Leite, brasileira. narrador, eu imagino. Ele mesmo, próprio, é isso aí. Então vai lá em icl.com.br/revista para você fazer a sua assinatura, né, e conferir os artigos que a gente traz semanalmente. Tem edição nova todo sábado. E quero agradecer também a todos que nos acompanharam aqui, comentaram no Papo Legal, no nosso chat também. Leandro Alves, Jerônimo Macedo, Janaína Oliveira, Helena Charro, Rosemério Vitória e todos que comentaram aqui ao longo do programa. Vamos nessa? Vamos embora. Tem muito ainda para acontecer nessa semana e agora tem Chico Pinheiro Entrevista. Opa, Marina vamos Silva. Marina Silva. Com a Marina Silva. Vamos de Marina Silva, então, e Chico Pinheiro. Grande Obrigada, mulher. pessoal. Boa noite a todos. Até amanhã. Curiosidade do dia. Você sabia que mais da metade das pessoas da comunidade do ICL tem mais de 50 anos de idade? Pois é. E um dos pedidos que eu mais recebo é que eu deveria preparar uma aula para essas pessoas que têm mais de 50 anos de idade de educação financeira. De verdade, já são centenas de vezes que as pessoas me pediram isso. E eu finalmente resolvi parar o que eu estava fazendo aqui e preparar uma aula incrível, como construir patrimônio depois dos 50. Ela vai acontecer dia 31 de maio às 8 horas da noite. Vocês vão achar muito bacana, que eu vou trazer várias coisas práticas, que aliás não precisa ter mais de 50 para aproveitar, todo mundo vai poder aproveitar. E no dia 31 vocês vão aprender muita coisa para colocar em prática. Um abraço e até lá!